Graça e paz, amados irmãos, os irmãos que estão aí em sua residência, né, estão aproveitando o momento para poder estar aqui nos acompanhando, né? Estamos realmente com saudade dos irmãos, né? Porque entendemos que até o presente momento ainda estamos aguardando, né? Com que as autoridades, né, liberem assim os cultos, né? Para que nós possamos, irmãos, cultuarmos como antes, né? Com aquele número de irmãos que sempre puder estar presente nos cultos. A gente sente realmente ausência, né? A gente pode olhar para o templo e ver realmente, espiritualmente falando, a presença de cada irmão aqui, né? Mas, fisicamente falando, a gente entende, na verdade, vê e sente esse vazio, e vê o templo vazio, na verdade, mas sentindo, irmãos queridos, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos negar isso, que na verdade, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, às vezes é ausente no corpo, mas presente no Espírito. Então quero desejar agradecer a Deus essa oportunidade feliz de poder retornar ao templo do Senhor aqui, poder trazer uma palavra de Deus para a igreja, para os irmãos que estão aí em casa nessa noite também, e pedir desde já, né, que os irmãos continuem orando, né? Como pastor aqui quero também parabenizar todas as mães que no dia de hoje puderam assim receber as suas felicitações, e deixo para cada irmão a partir desse instante a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, queridos irmãos, aí você que está com a sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 19 e o versículo 25. E a palavra de Deus vai dizer assim: e os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, ser salvos? E respondeu Jesus e lhe disse-lhe: aquilo que é impossível aos olhos dos homens são possíveis aos olhos de Deus. Eu quero repetir isso aqui para que os irmãos tomem posse dessa palavra nessa noite. Jesus, ele está dizendo: aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Quero desde já, queridos irmãos, orar para que o nosso Deus realmente continue nos abençoando. Mas nós estamos, queridos irmãos, diante de uma situação que é um desafio para toda a humanidade, a gente poder realmente esperar em Deus a resposta daquilo que nós temos orado, que é exatamente a parada de toda essa pandemia que vem crescendo e fazendo com que realmente a gente tenha por alguns minutos, né, aquele momento de poder pensar como será e quando será. Mas eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos exatamente o que Jesus Cristo fala aqui acerca da salvação do ser humano, né? Aquele jovem, isso aqui, o texto que acabamos de ler também traz um histórico um pouco, traz aqui quando na verdade Jesus tem realmente esse encontro com esse jovem rico. E na verdade aqui, capítulo 19, verso 16, e o versículo que nós lemos aqui, também traz aqui exatamente algo que é precioso para a igreja, a questão da salvação, o desejo de ser salvo. Aquele jovem, na verdade, encontrou com Jesus com esse desejo de salvação. E o que realmente impediu aquele jovem de ser salvo foi exatamente aquele coração duro, em ele não ter uma visão de Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele acabou colocando os seus bens materiais, quando o próprio Jesus, ele faz uma referência, né? Falando para ele: se você quer me seguir, se você quer ir para os céus, então você vá, venda o que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então nós podemos ver naquele jovem, um jovem que realmente era uma pessoa altamente religioso, mas não tinha um coração voltado para Deus. Eu quero nessa noite compartilhar isso aqui com os irmãos, porque nesse instante, naquela conversa entre Jesus e os discípulos e aquele jovem, lá pela frente, os discípulos também puderam imaginar como seria impossível a pessoa ser salva. Jesus chega até a lembrar que seria mais fácil o camelo passar ao fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, que na verdade não é isso que Jesus quer para nenhum de nós, que todos sejam salvos. Ele morreu na cruz
por cada um de nós, mas em algumas situações as nossas atitudes, a avareza, né, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de uma atitude, né, de um verdadeiro cristão acaba deixando você sem receber esse bem que é a salvação. Então, desde já eu quero compartilhar isso aqui com os irmãos, mas quero tomar posse, irmão, dessa palavra que Jesus, ele realmente diz àquele jovem, ou melhor, diz aos discípulos. É muito importante quando os discípulos perguntaram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Um homem que guardava todos os mandamentos, realmente não foi aprovado pelo Senhor. Então, quem poderia ser salvo? E Jesus vai dizer exatamente isso. Jesus poderia até fazer um diálogo maior em relação à atitude daquele jovem, né? Logicamente que a gente tem conhecimento de que ele baixou a cabeça e ficou triste porque, na verdade, Jesus tocou naquilo que eram os seus bens, que eram as coisas materiais, e o próprio Jesus, ele vai dizer exatamente isso, que aquilo aonde estiver o tesouro do homem, ali também estará o seu coração. Então eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite essa expressão de Jesus: aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível sim aos olhos de Deus. Então já quero desde já compartilhar com a igreja. E há uma pergunta: pastor, quando é que essa pandemia vai passar? A inquietação realmente de como as coisas vai poder dar uma parada, e aquelas conversações que têm acontecido, e na verdade não existe uma resposta no presente momento para isso. Mas a única coisa que a gente pode tomar posse dessa palavra nessa noite é que Jesus está afirmando aqui, né? Se realmente está sendo impossível aos olhos dos homens a questão de conseguir uma vacina, conseguir um medicamento para abater com essa pandemia que está assolando as nações, eu posso afirmar aos irmãos, a você que está aí nessa noite, nos ouvindo por meio aqui dessa live, e eu quero informar que existe um Deus poderoso, que nas mãos dele está todo o poder, que ele pode resolver todas as coisas. Na verdade, nas mãos de Deus, essa enfermidade que surgiu aí, eu posso afirmar aos irmãos, e que o Deus que nós servimos, irmãos, ele é capaz de sanar isso em apenas um segundo. Basta tão somente Deus ordenar, e toda essa enfermidade vai passar em nome do Senhor Jesus. Então não desanime, tome posse dessa palavra nessa noite. Acredite que ainda que a ciência tente prolongar isso aí para 1 mês, 2 meses ou algumas semanas, assim nós podemos tomar posse da palavra de Deus e ter a certeza de que ainda na noite de hoje Deus pode sanar essa enfermidade. Você crê isso aí? Diga amém, porque eu posso provar a você, biblicamente falando, de alguns pontos onde seria impossível as coisas aos olhos humanos, e a gente pode trazer a memória dos irmãos aqui, a forma de como Deus tratou com o povo hebreu ali na saída do Egito. Era impossível, a um mar que estava à frente daquele povo, o exército de Faraó que estava aproximando-se deles. Então, na visão do povo, todos iam morrer, ou então voltaria para ser escravo nas mãos de Faraó. Mas o texto lá de Gênesis vai nos mostrar, queridos irmãos, de que apenas Deus ordenou com que Moisés tocasse ali nas águas do mar, e o povo passaria de pé enxuto naquele mar. Isso eu posso realmente trazer à memória dos irmãos, porque foi tão rápido. Na fração de segundo, Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, manda com que o povo marche. E agora ele toma a decisão de obedecer a Deus e toca com o cajado ali naquelas águas. E o histórico realmente do livro de Gênesis vai nos mostrar de que todo o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Então volto para dizer para os irmãos que aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Qualquer sonho que você está aí, algumas situações, o que não podemos perder a nossa fé. E o histórico bíblico vai contar de que todo o povo glorificou a Deus, e até a própria Miriam, ela lá do outro lado, poder assim glorificar a esse Deus maravilhoso. Então quero
realmente trazer para vocês alguns pontos que na verdade que era impossível. Atravessar o Mar Vermelho, irmãos, era impossível. Abrir as águas era impossível. Então fique com essa colocação de Jesus. Existe uma pandemia assolando, matando, destruindo, acabando com a nação. A gente tem visto isso. Realmente não é brincadeira, é verdade. Mas existe um Deus que está ao seu lado, cuidando da sua família, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando do seu parente. Existe um Deus que acampa anjo e pode mudar o quadro aí onde você estar nesse instante, na fração de um segundo. E eu me utilizo da palavra de Jesus, né? Quando a nossa visão tivermos uma visão de que tudo está terminado, exatamente é quando Deus está iniciando. Aquela visão de que tudo acabou é quando exatamente Deus chega para mudar esse quadro. Então, lógico que a gente tem um certo receio em algumas situações, mas não podemos baixar a cabeça, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível, tá certo? Acredite nisso, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E eu trago à memória dos irmãos aqui a situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego, situações terríveis, situações que na visão deles, realmente eles precisavam ter fé e acreditar nesse Deus do impossível, que poderia mudar o quadro quando eles são condenados ali, realmente a serem jogados naquela fornalha ardente, porque eles não admitiam de forma alguma obedecer à lei, realmente ali as ordens de Nabucodonosor. Então, na verdade, é outro quadro para você parar e pensar, né? Existe uma fogueira acesa 7 vezes mais. Existem 3 homens ali que vão ser mergulhados naquela fornalha ardente. E segundo a informação da palavra de Deus, o rei ali é revoltado com a atitude daqueles cristãos, porque não obedeciam a palavra do rei. Então ele mandou acender a fogueira 7 vezes mais. Então, logicamente, se você for olhar pelos olhos humanos, irmãos, é impossível que alguém que é jogado em uma fogueira acesa, uma fogueira ardente, essa pessoa saia com vida. Aí é onde entra exatamente aquilo que Jesus Cristo disse: aquilo que é impossível aos seus olhos é possível aos olhos de Deus. Não desanime, acredite, porque na verdade ainda existe um Deus que responde às orações e que olha para aqueles que verdadeiramente têm voltado para os seus. É impressionante, irmãos, que o histórico vai contar lá do livro de Daniel, de que na verdade, jogado naquela fornalha, eles continuavam dizendo ao rei: sabes tu, ó rei, que mesmo ainda que o Senhor não nos livre da tua fornalha, né, nós não iremos te obedecer. É importante que a igreja mantenha-se firme na fé. É importante que a igreja se mantenha numa atitude de viver uma vida verdadeiramente buscando a palavra de Deus, porque Deus, Ele nunca desamparou os seus. Todo histórico bíblico vai nos mostrar isso aqui, e a gente vai ver de que lá na frente, quando na verdade eles foram jogados naquela fornalha, queridos irmãos, em momentos depois, alguém vai olhar aqueles homens e eles estão dentro daquela fornalha, passeando de um lado para o outro, e existe o 4º homem, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então quero que você realmente tome posse dessa palavra nessa noite, para você não desanimar diante dessa pandemia, que na verdade é uma realidade e é um quadro realmente assustante, mas na verdade existe um Deus que na verdade pode mudar esse quadro. E o rei, olhando aqueles personagens, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego ali naquela fornalha, e eles disseram: não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha? A gente pode ver que existe um homem aí, existe um 4º homem, e ele estava ali realmente guardando os seus. Jesus, ele foi muito prático em dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Eu trago à memória dos irmãos essa noite ainda algo que na verdade na visão humana também seria impossível.
Era impossível que alguém escapasse da boca de leões famintos que estavam ali aguardando alguém que caísse naquela cova para que ele se alimentasse. E aqui a gente vê mais alguém que pode realmente nos dar uma lição de fé, uma lição de vida espiritual, que foi Daniel, quando na verdade foi condenado a ser jogado naquela cova dos leões. E ele sabia, irmãos, que na verdade o perigo existia, como eu e você sabe que o perigo está existindo na questão da pandemia, e não resta dúvida a respeito disso. Daniel também sabia que havia leões famintos aguardando ele ali. E o que muda o quadro? Deus que muda o quadro. Então Daniel, ele vai exatamente levado à cova daqueles leões e jogado ali na cova daqueles leões. Queridos irmãos, o histórico bíblico lá do livro de Daniel vai nos mostrar que quando Daniel chega ali, e a gente crê pelos olhos da fé, eu posso crer pelos olhos da fé. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se em volta daqueles que o temem e o livra. Os anjos do Senhor, eu acredito que antes de Daniel chegar ali, antes de descerem Daniel naquela corda, ali até ao encontro daqueles leões famintos, anjos já estavam ali, já tinham falado com aqueles leões, já tinham tocado neles, e eles já não pareciam mais leões famintos, mas agora eram ovelhas mansas, de forma que o histórico vai contar que Daniel ficou ali durante toda a noite, em volta deles, possivelmente até acariciando aqueles leões famintos, porque Deus é Ele que muda o quadro, é Ele que muda a situação da história. E por isso que eu volto a dizer aos irmãos, ainda que a ciência se prolongue por mais uns tempos aí, de 1 mês, 2 meses, eu quero nessa noite convocar a igreja em oração e acreditar que ainda hoje, ou amanhã, ou ainda essa semana, toda a pandemia pode passar e o nome do Senhor será glorificado, porque foi o que aconteceu com a vida de Daniel. Depois daquele instante ali, dia seguinte, o rei Dário chega e começa a gritar: Daniel, servo do Deus Altíssimo. E o texto, o histórico vai mostrar exatamente de que Daniel pode gritar, o rei pode ouvir, tiram Daniel, e a partir daquele instante todo o povo, toda a nação ali passou a adorar a Deus e a glorificar esse Deus que faz mudança, esse Deus que trabalha na sua vida e que espera realmente de você uma vida séria, uma vida de busca da palavra do Senhor. E é importante lembrar que tanto o livramento do Mar Vermelho, a questão da fornalha ardente, as covas dos leões, era algo impossível aos olhos humanos. Somente Deus pode mudar esse quadro. Por que não lembrar os irmãos nessa noite a questão do nosso servo Jó? Era impossível alguém que estava ali caído no chão, sendo lambido pelos cães, pelos cachorros. Era impossível alguém cheio de chaga, mergulhado em cinza, poder realmente, já condenado por toda a área da medicina, podemos dizer. Jó era um homem rico. É possível que o histórico bíblico não nos dá grande informação acerca disso, mas é provável que nos inícios das provações de Deus com relação à fé de Jó, ele tinha procurado um médico, sim, para a sua saúde. E há dados momentos que agora chega aquela situação que você olha, a própria mulher de Jó, olha para Jó, de Jó, renega esse Deus e morre. E Jó, ele sabe que o Deus que ele servia era um Deus que criou os céus, a terra, e que poderia mudar, quando ele diz: eu ainda sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará a favor do meu respeito. E é esse Deus que nós cremos que ele está se levantando em favor do seu povo, e ele há de ter misericórdia, e nas suas muitas misericórdias ele fará com que toda essa pandemia passe. Porque quando os amigos de Jó, quando a sociedade, quando todo o povo achava que não tinha mais jeito para Jó, a Bíblia diz que Deus restaurou
todo o cativeiro de Jó, trouxe a ele a saúde, a família, e mais sim, irmãos, quando ele orava pelos seus inimigos. O nosso Deus, Ele é um Deus de mudança, Ele é um Deus de transformação. Tudo que Ele está esperando da igreja, e eu não tenho dúvida, irmãos, que esse ajuste que Deus está dando também tem servido para que muitos irmãos venham realmente a ajustar algumas coisas necessárias. É muito importante, irmãos. A gente tem um quadro também que é algo impossível. Jesus, ele vai passando ali na cidade de Naim, e alguém vem um cortejo de uma pessoa, de alguém que morreu, que era o filho da viúva de Naim. Naquela cidade talvez Jesus tivesse passado muito pouco, mas naquele dia ele decidiu ir ao encontro daquele jovem que tinha falecido. E aos olhos da sua mãe, aos olhos das pessoas, dos vizinhos, da própria cidade, era impossível. Eles não tinham visto aquilo lá em Naim nunca. Não, alguém jamais tinha ressuscitado alguém. Era um quadro que na verdade não era costumeiro. Foi o único quadro que a gente vê realmente na cidade de Naim, quando Jesus se aproxima ali e alguém vem trazendo aquele jovem para ser sepultado, enquanto a sua mãe chorava, e alguém poderia dizer: tudo está terminado. Levante-se daí em nome de Jesus, diga que o seu Deus é um Deus que cuida de você. Deus cuida de mim e cuida de você e cuida dos seus. E o texto histórico vai contar exatamente de que Jesus parou diante daquela grande multidão, parou aquele inteiro que ia, aquele cortejo fúnebre que ia ali, e com um toque só. Por isso que eu quero dizer para os irmãos aqui: aquilo que é impossível, era impossível aos olhos da sua mãe, era impossível da sociedade, era impossível aos olhos daqueles que conheciam aquele jovem, ele poder vir, ou melhor, ressuscitar. Jesus chega com um toque só. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, você que está me ouvindo, irmãos, que nada é impossível, nada é impossível aos olhos de Deus. Por isso que eu acredito sim, pode até durar 1 mês ou 2 meses, porque estamos preparados, tanto para a vida como para a morte. Como diz o apóstolo Paulo, esse aí está bem na fartura na escassez. Também, como diz Paulo, para ele tanto seria a questão da vida com Cristo. Se morrer, estaremos com Cristo. Se vivemos para ele. Então o apóstolo Paulo, ele também nos traz essa informação. Mas precisamos acreditar que o nosso Deus é aquele que vai e toca, e a situação, na verdade, muda o quadro. E aquele quadro de morte, que como está acontecendo hoje, aquele quadro de morte tornou-se agora um quadro de alegria, porque acreditamos, quem sabe no próximo domingo a gente pode retornar aqui, já com os templos abertos, queridos irmãos. Os fatos que aconteceram na vida daquelas pessoas que era impossível, realmente agora se tornou-se possível. E por que não poderíamos deixar realmente, irmãos, Lázaro de fora dessa situação? Não poderíamos deixar Lázaro de fora dessa situação. Alguém está 4 dias depois de morto ali, e Jesus chega ali, mesmo tendo pouco atrasado. Jesus, ele nunca atrasa. Escute aqui, irmãos, igreja amada, Jesus, ele nunca atrasa. Ele chega no tempo certo, na hora certa. Por isso que eu volto a dizer, essa pandemia ainda pode mudar na noite de hoje. O que é que eu devo fazer, pastor? Você deve orar, você e sua família deve estar em constante oração, porque mesmo aos olhos de Marta, aos olhos de Maria, aos olhos dos judeus que estavam presentes ali, daquele povo ali em Betânia, aos olhos, Lázaro morreu, está sepultado, a situação acabou, faz 4 dias e não tem mais jeito. Jesus chega para mudar o quadro e dar o jeito. Amém, igreja? Receba essa palavra nessa noite e creia que o Deus que você serve é um Deus poderoso, que não é um Deus, na verdade, que não precisa ser carregado, mas é um Deus que carrega você e leva seus fardos. E o texto vai dizer exatamente que Jesus simplesmente perguntou: onde puseram Lázaro? Nós estamos falando, irmãos, de situações de quadro que aos olhos da sociedade, aos olhos daquela situação era impossível, Jesus tornou possível. E depois de apresentado o túmulo ali, onde Jesus levaram Jesus, ele vai exatamente chamar o nome de Lázaro. É assim que ele trata a gente, ele chama a gente pelo nome, né? Filho meu, dá-me o teu coração. E Jesus clamou: Lázaro, vem para fora.
E em fração de segundo, irmãos, todo aquele corpo que estavam realmente já, podemos dizer, apodrecido, voltou a ter vida novamente. Aquilo que é impossível aos olhos dos homens, é sim possível aos olhos de Deus. Não poderíamos deixar exatamente esses fatos que na verdade nos traz a lembrança e a certeza de que esse quadro Deus pode mudar a partir de segundos. Quero aqui encerrar nessa noite ainda lembrando os irmãos, havia outras situações, mas trago aqui encerrando exatamente a situação daquela mulher que sofria 12 anos daquele fluxo de sangue, procurou toda a sociedade, gastou todo o seu dinheiro, não havia mais nada. Tinha procurado todos os meios, curandeiros, rezadores, aquilo que estivesse ao alcance dela. Aquela mulher procurou, mas aquela hemorragia não passava. Tem coisa que só pode acontecer quando Jesus ele é tocado. Tem coisas na vida da igreja que na verdade só acontece na sua vida quando a gente se depara com a situação como estava aquela situação da mulher que precisava tocar. Então aquilo que na verdade estava sendo impossível aos olhos dos médicos, não tem mais cura para você, né? Alguém, já fizemos tudo, mas a senhora, essa hemorragia sua não vai passar, não tem mais jeito. Então condenaram aquela mulher, encostaram ela ali, né? Até porque na verdade ela tinha aquela restrição, né, de estar no meio dos judeus, mas enquanto a sociedade desprezava e condena e diz que não tem jeito, Jesus chega e diz: tem jeito. Tem jeito para você, você que está sofrendo, você que está chorando, você que tem algum problema, você tem alguma coisa, tem jeito para você. Creia, não pode desanimar na fé. O escritor Hebreu vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Então não desanime, ainda que todos percam a fé. Lembre-se de Jó, lembre-se de Ló, que mesmo numa sociedade abandonada, destruída, uma sociedade distante de Deus, Ló continuou firme, como também o caso do velho Noé. Deve sim você ser um Noé numa geração de hoje, ser um Ló numa geração de hoje. Para as mulheres, parabenizando também, lembrando das grandes mulheres, como Esté, como Sara, como tantas mulheres da Bíblia, que foram exemplo, mas não perderam sua fé. Por que dizemos isso, irmãos? Porque na verdade Ele é o Deus que dá a vida. Ele é Deus que tira a vida. Você vai ler 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Vai dizer, o profeta está dizendo aqui: o Senhor é o Deus que tira a vida, e é o Deus que dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. A gente acabou falando aqui de Lázaro. Então não existe pandemia, não existe enfermidade, não existe nada que pode assustar, que pode amedrontar, que pode fazer cair a fé do cristão. E eu parabenizo aqui também os irmãos. Então está aí, 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Você vai ver que é esse Deus, que nas mãos deles está o poder da vida e o poder da morte. E somente Ele pode mudar esse quadro. Não existe remédio, não existe respiradores, não existe vacina, não existe nada, enquanto Deus não ordenar que alguém o faça, que alguém crie para mudar o quadro dessa situação. Porque Ele, o profeta está dizendo, Ele faz descer a sepultura, mas também ressuscita. Ele faz mudar o quadro. E eu termino com texto lá de Isaías capítulo 41, verso 10, que é muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos, até recitados, onde ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra das minhas mãos. Então esse último versículo daqui, texto bíblico de Isaías, eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí em casa. Não temas, porque Deus está à frente dessa pandemia, o poder está nas mãos dele. Não podemos, irmãos, nos assustar. Deus está dizendo, eu estarei contigo, né? Te sustento e te fortaleço com a destra da minha justiça. Nessa noite, que o nosso Deus continue nos abençoando grandemente. E deixo aqui uma palavra final para a igreja, uma palavra de agradecimento pela fé dos irmãos.
de como os irmãos estão em casa, orando, participando, mesmo distante do templo, mas estão realmente sendo fiel a Deus, usando de fidelidade para com Deus, para que a nossa igreja, ela volte realmente com um reforço. Nós acreditamos isso, e falava até com o irmão Rodrigo, a parte de fora, de como Deus realmente vai trabalhar na vida dessa igreja, na vida de cada irmão, porque esses últimos é um puxãozinho de orelha para muitos irmãos, para alguns pastores, quem sabe até para mim, um puxãozinho de orelha que Deus permitiu, né? Que é para a gente se ajustar, se organizar, né? Criar dentro de nós um espírito verdadeiro de adorador, não aquele espírito de estar tendo um culto como simplesmente, podemos dizer assim, fosse uma apresentação, e que não é. Na verdade, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, né? Que o nosso Deus nessa noite, Ele continue nos abençoando grandemente, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Eu quero convidar os irmãos para, vamos deixar, louvar com o hino aqui, convidar a banda para a gente tocar aqui, o grupo de louvor que está presente, né? E desde já, querida igreja, esteja orando em nome de Jesus o Nazareno, né? Porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, em nome de Jesus. Acredite nisso. É muito importante lembrar aos irmãos, né, que não podemos desfalecer na fé. Precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar pelas nossas autoridades, para que eles sejam usados por Deus, e tão logo realmente a gente possa ter os nossos cultos, né, de portas abertas e com um número de pessoas, né, maiores, mas assim a gente deixa na mão do Senhor Jeová nosso Deus, né? Vamos louvar com aquele hino que é conhecido da igreja, irmão. Senhor, até quando, né? Senhor, até quando, Senhor, essa pandemia vai passar, né? Em nome de Jesus, o Nazareno, desde já agradeço a Deus pela vida dos irmãos lá da congregação batista, os nossos pastores que estão orando, e a gente pergunta, Senhor, até quando? A cruz é pesada, as dores consomem as forças que tenho. Eu choro baixinho, Senhor, até quando carrego esse lenho? Procuro esconder todo esse sofrer da minha história, mas meu bom Senhor, Senhor, até quando aguardo vitória? Senhor, até quando, Senhor, todo esse sofrer, espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vê. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia que vou respirar um ar bem tranquilo, ver que tudo aquilo foi pra me provar. Senhor, eu confio em tuas promessas, no teu santo amor. Senhor, reconheço a cada momento que eu nada sou, mas mesmo assim tem provado a mim, pertenço aos teus planos, tudo isso me dá mas consolação. Mas diga, Senhor, até quando? Senhor, até quando, Senhor, todo esse sofrer, espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vê. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia que vou respirar um ar bem tranquilo, ver que tudo aquilo
foi para mim provar. Senhor, até quando, Senhor, todo esse sofrer, espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vê. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia, que vou respirar um ar bem tranquilo, ver que tudo aquilo foi pra mim provar. Creia, irmãos, que essa pandemia, ela está vindo como uma forma de uma provação, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, somos gratos a Ti na noite de hoje, e oramos, ó Pai querido, por todo o Brasil, por toda a família aqui da nossa Igreja Batista. Nós oramos, ó Pai, por esse grupo de louvor que vem acompanhando esses momentos de culto aqui. Também, Pai amado, pelas nossas autoridades, Pai querido, a nossa cidade e todo o Brasil. Te pedimos pelas Tuas muitas misericórdias, Senhor, restaura, Senhor, essa situação. Ajuda-nos a voltar a vivermos aquela vida que antes vivíamos. Estamos chorando, Pai querido, como aqueles que na verdade foram cativos para a Babilônia. Olha para nós com as Tuas misericórdias, Senhor. Olha para nós com as Suas misericórdias. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.